paz de Yahshua para todos os irmãos. Meus irmãos, o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é para trazer esclarecimento para alguns irmãos aí que têm me perguntado sobre a questão do calendário, porque no último vídeo que eu lancei, eu mostrei que tem possibilidade do arrebatamento acontecer na Páscoa do ano de 2023. E aí muitos irmãos ficou sem entender essa questão do calendário. Então eu quero trazer um esclarecimento para os irmãos, para os irmãos entenderem. Veja bem, meus irmãos, lá em Israel, eles seguem dois calendários. Um dos calendários, o ano começa no mês de Abib. O outro calendário, o ano começa no mês de Tishri. Trazendo para o nosso mês aqui, seria abril e setembro. Então o que acontece? O calendário religioso de Israel começa no mês de Abib. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Ali o Eterno fala que o primeiro mês do ano para eles seria o mês de Abib, que no nosso calendário aqui é abril. Mas eles também seguem o calendário civil, que acontece no mês de setembro, Tishri, setembro. Na maioria das vezes cai em setembro ou outubro, mas na maioria das vezes cai em setembro. Então o que eu passei para os irmãos? Eu passei para os irmãos foi o seguinte: no calendário caraíta, eles estão completando 5.993 anos em setembro. Aí eu vou colocar a folhinha aí para vocês verem aí, ó. Em setembro, eles estão completando 5.993 anos. Porém, a questão agora é o seguinte: nós não sabemos qual dos dois calendários deles vem primeiro, se é o calendário religioso ou se é o calendário civil. Se for o calendário civil que vem primeiro, então o religioso só vai completar 5.993 o ano que vem, em abril do ano que vem. Tá entendendo, meus irmãos? Aí é aonde eu falei, o arrebatamento ele pode acontecer na Páscoa do ano que vem, porque completando 5.993 em abril do ano que vem, aí mais 7 anos, inteira-se 6.000 anos. Então tem essa questão, nós não sabemos se o calendário religioso vem primeiro ou se é o civil. Uma outra questão que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, meus irmãos. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 1, fala que João Batista, ele foi chamado lá do deserto. Ele foi chamado pelo Criador para poder pregar as boas novas, para poder preparar o caminho para Yahshua. Porém, ali diz que ele foi chamado no 15º ano do imperador Tibério César. E muitos historiadores falam que esse ano, esse 15º ano do imperador Tibério César, eles falam que esse ano, ele caiu no ano 27 para o ano 28 depois do Mashiach. Outros historiadores falam que não, que esse ano ele caiu no ano 28 para o ano 29 depois do Mashiach. Se ele caiu no ano 28 para o ano 29, então Yahshua morreu no ano 30, no dia 7 de abril. Está entendendo, meus irmãos? Então é essa questão que eu quero trazer para os irmãos, porque nós não sabemos se João Batista começou a pregar, foi no ano 28 para o ano 29, ou se foi do ano 27 para o ano 28. Se foi do ano 28 para o ano 29 depois do Mashiach, então Yahshua morreu no dia 7 de abril do ano 30. E essa questão de Yahshua ter morrido no dia 7 de abril também, meus irmãos, é tremendo. Por quê? Porque Yahshua é representado pelo número 7. No livro de Apocalipse fala que sobre ele está os 7 espíritos do Criador. O número 7 significa plenitude, perfeição, completo. Então bate certinho também. E outra questão que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, meus irmãos. Os únicos 2 anos em que a Páscoa caiu numa sexta-feira foi o ano 33 depois do Mashiach e o ano 30 depois do Mashiach. Isso aí tem um grande peso nessa questão aí. Por quê? Porque no livro de Lucas fala que Yahshua morreu numa sexta-feira. Então a única Páscoa que aconteceu na sexta-feira foi a Páscoa do ano 30 e a Páscoa do ano 33. A Páscoa do ano 33 aconteceu no dia 3 de abril, mas essa aí já está descartada, meus irmãos. Por quê? Porque os historiadores que falam sobre essa data aí do ano 33 é porque eles pegam o quarto evangelho, o evangelho suposto escrito por João. Porque ali fala que ele pregou durante 3 anos na terra. Não, mas isso aí já está descartado. Eu já mostrei para os irmãos que Yahshua, no máximo que ele pregou foi só 1 ano. Por quê? Porque ele vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. E no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5, fala que o cordeiro, para poder ser sacrificado, ele tinha que ter 1 ano de vida. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 5. O cordeiro tinha que ser sem defeito e ele tinha que ter 1 ano de vida. Então eu acredito que Yahshua, ele pregou no máximo 1 ano.
Então, quando ele foi revestido pelo Espírito do Eterno ali, a partir dali ele começou a proclamar o ano aceitável de Yahweh. Então, essa data aí do ano 33 já está descartada. Então, restou agora só a data do ano 30 para poder bater corretamente. Por quê? Porque aí, 7 de abril foi sexta-feira. Vou colocar a foto do programa estelar na tela aí agora para vocês verem que no dia 7 de abril foi sexta-feira. Aí o que acontece, irmãos? Aí o arrebatamento, então, ele tem que acontecer quando? Ele tem que acontecer, então, na Páscoa do ano que vem, meus irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então essa questão, ela tem que ser levada a sério. Por quê? Porque tudo tem que ser revisto. Porque nós não estamos aqui profetizando nada, meus irmãos. Quem profetizou foi Daniel, foi Isaías, foi os profetas ali. Nós estamos calculando em cima da profecia que eles fizeram. Estamos usando aí o calendário caraíta. E com respeito à questão lá da profecia das 2.300 tardes, elas também ainda estão dentro, meus irmãos, porque nós temos que aguardar até a Páscoa de abril do ano que vem, porque aí o calendário estaria fechando-se. Esse primeiro ano aí, o ano de Abib, no caso ele passaria a ser contado só o ano que vem. Então nós temos que aguardar até lá, essa profecia aí está dentro. Agora, com respeito aos Salmos 90, versículo 10, se passar esse ano agora, aí não tem como nós interligarmos a parábola da figueira com os Salmos 90, não tem como nós interligarmos. Mas de qualquer forma, nós estamos na mão do Eterno, meus irmãos. Estamos vendo aí a guerra acontecendo lá na Ucrânia, lá a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Se a Rússia virar para baixo ali, meus irmãos, nós temos que ficar mais atentos ainda, porque aí, com certeza, é este ano o arrebatamento. Mas se a Rússia não descer, e se caso passar o dia 15 de Abib agora, se caso passar o dia 16 de abril e não acontecer o arrebatamento, vamos continuar firme aí na presença do Eterno aí, meus irmãos, porque nós estamos com a palavra do Eterno. Nós queremos aí, nós temos o nome do Eterno, que é Yahweh dos Exércitos. O Eterno revelou o seu nome para nós, revelou o nome do seu filho para nós, Yahshua. Já mostrou para nós que essa questão de trindade não existe. É só aguardar. Por quê? Porque o Macron já ganhou o primeiro turno lá das eleições lá. Com certeza vai ganhar o segundo turno, que é no dia 19 de abril vai ganhar o segundo turno, porque ele é a besta. O Eterno já mostrou isso para nós, já mostrou que o Papa Francisco é o falso profeta. O Papa Francisco está com 85 anos, em dezembro ele vai fazer 86 anos. Então, meus irmãos, nós estamos no tempo do fim. E da agora para frente, meus irmãos, nós vamos ver muita coisa feia aí. Se o arrebatamento não acontecer, nós vamos ver muita coisa feia acontecendo na terra. E nós não podemos abrir mão, nós temos que ficar atentos. Agora nós não podemos trazer outra data aí para os irmãos, por quê? Porque nós já vimos que o Eterno ele tem uma ordem para poder fazer as suas colheitas. A colheita da cevada, por exemplo, ela é feita no mês de Nissan, no mês de Abib. E a colheita do trigo, ela é feita no mês de Sivan, que acontece ali entre maio e junho. Então o Eterno tem uma ordem para poder fazer as suas colheitas. A colheita da cevada, das primícias da cevada, é o arrebatamento do filho varão. Ele tem que acontecer no mês de Abib, no dia 15 de Abib, porque foi aí que Israel saiu do Egito. Os primogênitos saíram no dia 15 e entrou no dia 15. A festa que vai acontecer, o arrebatamento, vai acontecer na festa dos pães asmos. O primeiro dia da festa dos pães asmos é o dia 15 de Abib. Então não tem como sair fora disso aí. O arrebatamento dos 144 mil, dos vencedores, do filho varão, ele acontece no dia do Cordeiro. Isso aí, meus irmãos, ninguém tira isso de nós, já foi revelado. O Eterno já revelou isso para nós. Mas agora, então, eu queria deixar para os irmãos essa questão. Não vamos esmorecer na fé se não acontecer. Ok, meus irmãos? Vamos continuar firme aí, porque a vitória dos vencedores, ela não vai ser assim também de mão beijada. Vai ter que ter muita luta. É muita luta para poder se tornar um vencedor. Então vamos aguardar até o ano que vem, se for preciso. Ok, meus irmãos? Na presença do Eterno. E se for preciso passar o ano que vem também para frente, vamos aguardar, meus irmãos, porque nós estamos na mão do Eterno. O Eterno é que sabe todas as coisas, ok? Estamos fazendo cálculo aí, mas não estamos profetizando nada. Estamos calculando em cima de profecias dos profetas que já profetizou aí, ó. Eles é que escreveram, Isaías, Lucas, Daniel, mas nós podemos fazer os cálculos e calcular. O Eterno deixou isso nas nossas mãos. E só para terminar, meus irmãos, antes que eu esqueça, que eu estava me esquecendo aqui, tem um rabino aí que está dizendo que o ano Shemitah, ele começa agora em abril e termina o ano que vem. Tem um rabino aí, eu não sei de onde ele tirou essa informação, ele fala que o ano Shemitah começou no dia 2 de abril agora e vai terminar em abril do ano que vem. Então isso aí também nós temos que averiguar essa questão aí. Esse rabino está dizendo isso. Então é isso aí, meus irmãos. Fica na paz do Eterno aí, na paz de Yahshua, vamos ficar firmes.